O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, por gentileza, canta novamente o refrão do Salmo, para que a partir desse refrão a gente, mais uma vez, faça um compromisso com o nosso Deus. Presta atenção na letra do Salmo. Refrão somente. O Senhor ama o seu povo, ama o seu povo de verdade. O Senhor ama o seu povo de que maneira? Qual a medida do amor de Deus para o seu povo? A medida da verdade. A medida plena. Você acha que nós temos que amar a Deus uma medida menor? Não. A mesma medida com que somos amados, nós também precisamos amar. Vamos tentar cantar assim: este povo ama o seu Deus, ama o seu Deus, ama o seu Deus. De que forma? De verdade. É assim que temos que amar, não é? Vamos fazer então um compromisso cantando. Este povo, eu, você. Este povo, canta com o coração, responde ao amor de Deus. Ama o seu Deus. E que ame assim sempre. Ama o seu Deus. Ama o seu Deus. Com que medida? Assim como Deus? De verdade. Vamos cantar mais uma vez, comprometendo a nossa vida, a nossa família nesse amor a Deus. Este povo do qual eu faço parte, você também e sua família. Ama o seu Deus. Isso. Ama seu Deus.
ama o seu Deus de verdade. Amém? Nunca esqueça disso. Nessa relação de amor com Deus, ou do amor de Deus para conosco, tem que haver uma reciprocidade. Ah não, Padre, mas como eu tão pequeno, tão frágil, posso amar a Deus? Ame na medida com que você pode. Não limite a sua medida. Se Deus te ama como Deus, se o amor que você recebe de Deus é um amor divino, mas pleno, e pleno inclusive, que também é o seu amor, ainda que de um ser humano, frágil, vulnerável, mas que seja um amor sincero. Então que assim também amemos o nosso Deus. Esse Deus que nos fala tão claramente na palavra, esse Deus que nos ensina. Olha que esse amor que nós experimentamos e precisamos experimentar sempre, acontece na prática disso que nós chamamos religião. Essa experiência de fé que nós professamos, que nós vivemos e que nos possibilita isso. Plenamente sermos amados pelo nosso Deus e plenamente, na nossa medida, devolvermos essa expressão de amor também para o nosso Deus. E Deus ama quando fala, Deus ama quando corrige. Não é assim que a palavra diz? O pai só corrige o filho que ama. Mãe, pai, quantas vezes você deu aquele puxão de orelha no seu filho? Foi com raiva, não foi com mágoa. Era no fundo querendo que houvesse uma correção, um conserto. Alguma coisa aconteceu que ele mereceu isso. Verdade ou não é? Então a expressão do amor se manifesta de várias formas. Deus, quando nos fala também na palavra, a palavra pode ser em que teor ela chegar, mas é uma palavra de Deus, é uma palavra de salvação, é uma palavra de direcionamento para a nossa vida. E olha que palavra comprometedora que nós escutamos hoje. Interessante, não sei se vocês já perceberam, normalmente quando nós participamos da missa, quando escutamos a proclamação da palavra, tem palavra que a gente escuta, aí a gente já pensa, às vezes não só pensa, mas cutuca a pessoa do lado e diz: olha, como fulano tinha que estar aqui para escutar. Verdade? Ah, e se você não diz ou não cutuca a pessoa, você pensa: ai, mas isso ia caber direitinho na vida, no coração de tal pessoa. A gente automaticamente liga a palavra de Deus, ou o sentido da palavra de Deus, a alguém, a uma situação. Mas gente, aprendamos. Os primeiros destinatários da palavra de Deus são aqueles que estão ouvindo. A palavra é para todos, mas imediatamente para aqueles que estão ouvindo, naquele momento da proclamação. E olha como nós padres, nós ministros consagrados, nos comprometemos. Porque muito mais do que vocês que estão escutando, que recebem a proclamação da palavra, nós no ato da proclamação já falamos para os ouvidos mais próximos, que são os nossos. Então é um compromisso sério também para nós, proclamadores da palavra, na prática daquilo que ela diz. E o que é que essa palavra tem a nos dizer? Que expressão do amor de Deus nos chega com essa palavra tão bonita e tão profunda? É correção. São palavras fortes, muito fortes. E eu diria para você que na medida em que o evangelho foi lido, você entendeu bem. Ai de vós, mestres da lei, ai de vós, fariseus. Cuidado, não prenda ou queira prender o sentido dessa palavra somente para aqueles mestres da lei, aqueles fariseus daquele tempo. Porque essa palavra sendo dita ou proclamada para nós hoje, agora, é uma palavra de Deus para nós. Isso porque muitas vezes nós vivemos mal a religião. Quantas vezes nós fazemos da religião aquilo que ela não é? Nós distorcemos o sentido da religião naquilo a que ela se propõe. O que é a palavra religião? Vem do verbo latino religare. O homem se desligou de Deus pelo pecado.
A religião é uma experiência concreta que leva a pessoa a se religar a Deus, a ser reconduzida a Deus, a ser reconciliada com Deus. E quantas vezes nós fazemos diferente do que devemos? Nós, enquanto pessoas religiosas, repito, essa palavra foi dita no primeiro momento aos mestres da lei, aos fariseus, mas é uma palavra que tem a ver diretamente com a nossa vida hoje. Só para a gente ter ideia, os fariseus é um grupo religioso do judaísmo, vocês sabem disso, que já se seguiu depois de uma grande tradição na vida do povo de Deus. Para a gente ter ideia, nessa tradição, que inclusive nós temos também na nossa igreja, a igreja católica, a tradição como essa experiência de fé que se passa aos outros, né? Por isso que a gente diz que é fonte de fé para nós católicos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus por excelência, e a tradição. Por quê? Porque a experiência vivida em cada tempo, ela sugere uma experiência nova a partir da mesma palavra, a partir da mesma origem cristã que nós conhecemos. Então essa tradição é muito válida na vida do povo, e foi assim que aconteceu na vida do povo de Deus. Deus entregou a sua lei a Moisés, que comunicou para Josué, que o sucedeu. Josué, por sua vez, transmitiu aos anciãos, na época da conquista da terra prometida. Os anciãos entregaram essa tradição, vivenciaram e comunicaram para os profetas, e dos profetas nós encontramos então os escribas e os fariseus, que já são contemporâneos de Jesus, na época, no primeiro século do cristianismo. Então eles foram entregando um ao outro, Moisés, Josué, anciãos, profetas, chegando então nesse grupo, por exemplo, dos fariseus. Agora, qual foi a crítica de Jesus? Que palavra dura é essa de Jesus, que procura corrigi-los no seu jeito de serem religiosos, de viverem a experiência de fé? Ora, existe uma concepção de religião pelos fariseus, esse grupo do judaísmo, que eles simplesmente queriam fazer da religião um conjunto de milhares e milhares de regras e normas, e por isso transformavam a religião numa carga insuportável. Era muita lei, era muita norma, era muito peso sobre as pessoas que estavam querendo, essa experiência de Deus, e no entanto tinha que cumprir milhares e milhares de normas, de leis, de preceitos. Não estou dizendo aqui que não são válidos, pelo amor de Deus. Um lugar onde não tem lei, um lugar onde não tem ordem, a bagunça está feita. A família da gente, né? Ô meu filho, que meia é essa em cima da geladeira? Que caderno é esse que você deixou em cima da televisão? Tem que ter norma, sim ou não? Sua casa precisa de orientações, a sociedade, o mundo precisa, a religião precisa. Só que no caso dos fariseus, e é isso que Jesus critica, foram infinitamente multiplicadas aquelas palavras consistentes e sólidas dadas por Moisés. Então, de uma coisa agradável de se viver, se tornou uma carga insuportável de se assumir. E Jesus critica. E diante disso, perguntamos: a religião é transformada em asas para elevar o homem para Deus, ou num peso que o afunda? A religião, na verdade, é uma alegria ou algo deprimente? O homem recebe a ajuda da religião, ou a religião o tortura? A religião leva o homem, ou ele tem que carregá-la? Então veja bem, Jesus está criticando aqui essa concepção de religião dos fariseus por conta disso. Como quem diz, olha, precisamos da lei sim, a lei é sagrada, a lei é necessária. Mas quando você impõe tantas e tantas coisas nos ombros, na vida de uma pessoa, ao invés dela se sentir como aquele que sobe voando, como diz um canto da Renovação, para alçar o livre voo dos filhos de Deus, a religião se torna um peso. E quem vai participar de uma experiência religiosa como essa? Se aquilo que me eleva, na verdade está me afundando. É essa a crítica de Jesus. Os fariseus, eles não toleravam a mínima falta, coisinhas, o que nós chamamos de casuísmo, coisinhas pequenas já eram criticadas,
já eram cobradas demais das pessoas. Jesus critica isso. Quando a religião, a partir disso a gente pode afirmar, ela se converte numa carga, qualquer tipo de religião que se pense, quando ela se converte em uma carga, ela pode até ser uma experiência religiosa, e olhe lá, mas não é cristã. Porque essa experiência de Deus que eleva o ser humano tem que ser vivida a partir do amor, da suavidade. Quantas vezes Jesus se propôs a isso? Jesus se ofereceu para as pessoas a ser isso para as pessoas. Colocai sobre mim os vossos fardos. Se vós estáis cansados, dei-me o jugo de vocês e tomem sobre vós o meu, que é leve, que é suave. Isso é a religião cristã. Aquilo que faz com que a pessoa se sinta verdadeiramente livre para ser elevada por Deus e em Deus na sua experiência de fé. E sem falar que nessa crítica de Jesus, nessa concepção que vimos agora dos fariseus sobre religião, ou do que eles impunham às pessoas, o que eles estavam pretendendo? A gente podia interpretar assim: eles queriam simplesmente vestir-se ou comportar-se de maneira a atrair a atenção. Vós que levais longas faixas sobre os vossos ombros, também está Jesus criticando em algum momento do Evangelho. A aparência, parece que o que contava para aqueles homens era o que aparentava. Por isso que Jesus, em certo momento, critica. Vocês limpam o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro está uma podridão, sepulcros caiados. É uma crítica que Jesus faz. E ao invés de se viver isso, imposto pelos fariseus, uma aparência que leve as pessoas a serem atraídas por uma superficialidade, o cristão, na verdade, na sua experiência religiosa, ele precisa, como o próprio Evangelho diz, levar as pessoas a olharem para ele, cristão, e glorificarem o Pai que está nos céus. A nós nenhuma glória, a nós o serviço, igual João Batista. É aquele que vocês devem seguir. A missão de João Batista foi como uma seta, alguém que sempre estava indicando para o mestre: é aquele lá, ó. Busquem-no, sigam-no. Foi um grande profeta, um grande homem de Deus da palavra, mas uma palavra que direcionava a Deus. Então nós também temos que viver assim. Uma religião que ao mesmo tempo nos leve à necessidade de uma profundidade da nossa experiência de fé e nos leve também aos outros. É importante levarmos essa consideração, porque isso a própria igreja nos ensina e a palavra de Deus fundamenta isso. Não existe uma fé que me leve a Deus, aliás, não existe uma fé que me eleve a Deus que não me leve aos irmãos. Isso não é fé cristã. Se a nossa igreja, se a nossa experiência de fé, se a nossa religião, ela nos eleva a Deus e não nos leva necessariamente aos outros, ela está errada, ela não está no caminho certo. Se a nossa experiência de fé, ela nos abriga em Deus, mas não nos obriga aos irmãos, ela está errada. E era isso que esses homens, esse grupo de pessoas do tempo de Jesus pensava. Era um cumprimento de lei simplesmente para dizer que cumpria, que agradava a Deus por essa prática, e que não tinha tanto a ver com a necessidade, a realidade das pessoas. Aí é onde nós nos colocamos diante da palavra de Deus e pensamos: quando é que nós também estamos sendo fariseus na nossa vida de fé? Será que muitas vezes nós também, na nossa prática, não precisamos ser mais autênticos? Não precisamos ser corrigidos pelo Senhor através de uma palavra como essa? Ai de vós! E ser muito francos e sinceros, que ao invés de escutar a palavra que diz: ai de vós, mestres da lei, fariseus, escuta isso: ai de vós, católicos, que não viveis dessa forma, que não fazeis da religião aquilo que ela deve ser na vida vossa. A gente tem que dizer para nós mesmos essa palavra, porque muitas vezes, repito,
Nós distorcemos o sentido da religião. Nós não vivemos autenticamente essa experiência de Deus. E eu repito mais uma vez: a experiência cristã, ela nos eleva a Deus, mas nos leva aos irmãos. Ela nos abriga no coração de Deus, mas nos obriga à necessidade dos outros também. Irmãos, a palavra hoje nos cobra uma profundidade no nosso ser cristão, no nosso ser católico, no nosso ser batizado. Não viva no aparente, não viva na superfície. No interior e na profundidade existe uma riqueza maior que nós precisamos descobrir e usufruir, e Deus nos dá. Não nos contentemos com a aparência. A aparência é superficial, a aparência é periférica. O interior é profundidade, o interior é permanência. Então vamos pedir essa graça a Deus nessa Eucaristia, como resposta à palavra de Deus. Senhor, dai-nos uma profundidade na nossa vida religiosa, na nossa vida cristã, na nossa vida batismal. Se nós temos nos contentado com a superfície da espiritualidade, irmãos, hoje é dia de mergulhar. Tem coisa mais bonita, tem coisa mais profunda, tem riqueza que você precisa saber que é sua, mas está na profundidade, e se você não mergulha, você não usufrui. Não se contente com a superfície, não se contente com a aparência. Algo mais Deus nos oferece, mas precisa da nossa colaboração, o nosso querer ir, o nosso se dedicar, o nosso se empenhar para mergulhar mais profundamente. E se nós vivemos essa forma errada, como criticou Jesus aqui no Evangelho, da nossa experiência cristã, a gente não é preenchido. O verdadeiro sentido do cristianismo preenche qualquer ser humano, eu garanto isso. Qualquer vazio presente no coração de qualquer pessoa é preenchido pela novidade cristã. De forma que, se nós não nos abrimos àquilo que Jesus nos apresenta, o vazio continua no nosso ser pessoal. O vazio continua nas nossas casas. Olha quantas lacunas nós temos ainda nos nossos lares, ainda em nossas famílias, porque o essencial proposto por Jesus ainda não foi descoberto por nós. Agora eu digo a você também: você não mergulha, você não aprofunda sem o auxílio do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, e diz a palavra, nos revela as riquezas insondáveis de Deus. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo, que você vai chegar onde Deus quer, onde você nem imagina, mas onde Deus te pretende levar. Feche os seus olhos, por favor, e vamos rezar a partir dessa palavra, pedindo ao Senhor Deus que preencha os vazios ainda existentes em nossa vida pessoal. Onde é que o cristianismo, onde é que a palavra de Jesus ainda não atingiu sua vida? Tem vazio aí. Onde é que no seu ser, onde é que na sua família, onde é que na sua vocação de pai, de mãe, de família cristã, ainda existem lacunas que precisam ser preenchidas pela novidade cristã? Pede isso ao Senhor, deseja isso. Vem, Senhor, preencher os vazios. Tua presença nos transforma e nos enche de paz. Vem, Senhor, e derrama sobre nós as tuas bênçãos. Vem inflamar o nosso ser com teu Espírito. Vem, Senhor, preencher os vazios. Tua presença nos transforma e nos enche de paz. Vem, Senhor, e derrama sobre nós as tuas bênçãos. Vem inflamar
o nosso ser com teu Espírito. Ó vem, ó vem, ó vem, Santo Espírito de Deus. Ó vem, canta isso. Ó vem, ó vem, Santo Espírito de Deus. Canta ao Senhor. Ó vem sobre a sua família. Ó vem sobre os seus vazios. Ó vem, Santo Espírito de Deus, sobre a sua casa. Ó vem, sobre a sua vocação, sobre as suas lacunas, vazios. Ó vem, Santo Espírito de Deus. Agora peça com suas palavras. Deus sabe quais os seus vazios, Deus sabe quais as suas lacunas, mas Ele, como Jesus, Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Onde queres que eu te preencha? Fala isso para o Senhor. Como o Senhor é disponível, é disposto a responder a sua oração, seja você também determinado a ser mudado, a ser alcançado por essa graça de Deus, seja no campo pessoal, seja no campo familiar. Peça, meu irmão, apresenta ao Senhor com suas palavras. Senhor, é no campo do diálogo que está tendo vazio na minha casa. Senhor, é no campo da confiança que nós estamos em profundas lacunas e precisamos mudar e melhorar. Ajuda-nos, Senhor. Nós estamos vazios, Senhor, do vinho novo, da harmonia dentro da nossa casa. Nós estamos vazios, Senhor, de tantas virtudes que nós, como família cristã, precisamos ter e viver e testemunhar. O Senhor sabe onde precisa ser preenchido urgentemente. O Senhor sabe. E nós colocamos, Senhor Jesus, todas essas necessidades, vazios, lacunas, a serem preenchidas agora, nessa Eucaristia. Nós sabemos que o Senhor pode e o Senhor quer fazer isso. Esse preenchimento, essa plenitude pode e deve acontecer mediante a abertura que nós damos para Deus. Então, irmão, clame ao Senhor, do seu jeito, com suas palavras. Você sabe falar para Deus, você sabe rezar. Então vai dizendo para o Senhor: Senhor, os meus filhos precisam ser preenchidos no campo da fé, na docilidade, Senhor. Veja como necessita esse derramamento da plenitude dos céus. Nós precisamos, nós queremos, nós pedimos, nós clamamos, Senhor, porque confiamos que a resposta do Senhor é imediata. Quando nós clamamos com fé e com confiança, o Senhor responde rápido. O Senhor se apressa em nos ouvir, o Senhor se apressa em nos atender. Então manda, Senhor, sobre nós o Espírito Santo, e vem, Senhor, preencher esses vazios, todo e qualquer vazio que trouxemos para esta celebração. Que não voltemos, Senhor, para as nossas casas, para o nosso dia a dia, para as nossas cidades, com os vazios com que chegamos, com as lacunas com que chegamos, mas que saímos daqui, Senhor, preenchidos. É por isso que te pedimos: vem, Senhor, preencher os vazios. Tua presença, teu amor, tua palavra, Senhor, nos transforme, nos enche de paz. Vem, Senhor, preenche-nos, Senhor Jesus. Preenche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Vem, Senhor, preencher os vazios. Tua presença nos transforma e nos enche de paz. Vem, Senhor, e derrama. Vem, Senhor, sobre nós as tuas bênçãos, as tuas bênçãos. Vem, inflama o nosso ser com teu. Vamos ficar de pé e erguer os braços. Vem, Senhor, preencher os vazios, tua presença nos transforma, tua presença e nos enche de paz, Vem, Senhor, e derrama. Vem, Senhor, sobre nós as tuas bênçãos. Vem, inflama, vem o nosso ser com teu Espírito. E é esse Espírito Santo que nós pedimos. Ó vem, clama, irmão. Ó vem,
Ó, vem, Santo Espírito, sobre as nossas necessidades, ó, vem sobre nós, sobre as nossas famílias, ó, vem, Santo Espírito. E na medida que você precisa, você canta bem forte, ó, vem, você, ó, vem, canta, igreja, ó, vem, clama ao Senhor, ó, vem, Santo Espírito, sobre nós, sobre este santuário, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Santo Espírito de Deus, juntos, ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Santo Espírito de Deus, ó, vem, ó, vem, ó, vem, Santo Espírito de Deus. Agradeço, obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse preenchimento que recebemos agora. Obrigado pela resposta do Senhor em nos preencher, em não permitir que saiamos, Senhor, com lacunas e vazios, mas que tenhamos essa graça de sermos completamente preenchidos pelo Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Deus. Te amamos pela Tua resposta, te adoramos pela Tua resposta, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. E que permaneçamos e continuemos a nossa vida preenchidos por essa unção do Senhor, que hoje certamente foi derramada sobre nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E neste momento, continuando esse clamor das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa vocação, sobre as nossas famílias, nós pedimos agora também a intercessão de São José, de Nossa Senhora, esse exemplo da Sagrada Família, para que nos inspire também a viver assim. Foi uma família plena, foi uma família santificada, dessa família brotava virtudes. A nossa também pode ser assim, diante da nossa fidelidade ao Senhor. Vamos rezar então a oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. No instante de silêncio, faça o seu pedido, por você, por sua família. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!